Nunca chamei ela, e eu vou ter a honra de chamar a doutora Marta Brenner Machado, que é gastroenterologista, é responsável por um ambulatório que tem 25 anos de vida no Hospital São Lucas, da PUC, lá de Porto Alegre, é presidente da Associação Brasileira de Colite de Doença de Crohn, é muito querida, e eu também assino embaixo de tudo que ela disser. Vem, Marta. Eu estou quase com vergonha de dar essa aula aqui. Muito obrigada pelas palavras da Bel e da Lu. A Bel é um inferno, porque cada vez que ela falou da balança, eu vou contar a verdade. Cada vez que a gente faz Zoom para discutir as coisas da ABCD, é no consultório dela com uma balança atrás. De segunda-feira, depois de eu ter comido todo churrasco, cerveja e tudo, eu olho aquela balança e penso, oh! Então, muito obrigado, Bel, pela aula. Eu acho importantíssimo quebrar esses mitos da dieta, né? Porque hoje em dia no Instagram tem nutricionistas anunciando a cura da doença. Pare os seus remédios e tome chá de capivara, sei lá de quem, entendeu? Então, realmente é assustador as dicas que tem de nutricionistas, né? Eu digo, ninguém diga coma feliz. Então, esse tema que a gente vai conversar agora, eu já falei em várias situações, porque eu, particularmente, acho que esse tema é fundamental de ser abordado. Por quê? Porque todos os dias no meu consultório, todos os dias, no nosso ambulatório lá do SUS, que é muito grande em Porto Alegre, chega pacientes que pararam o tratamento. Todos os dias. E chegam pior. Por que pararam? Bom, cada um tem o seu motivo. Eu acho que conviver com a doença crônica é um desafio diário. Tomar remédio subcutâneo, endovenoso, via oral, todos os dias é um desafio diário. Mas, infelizmente, na doença, quando ela existe, é o nosso único caminho. Então, eu gosto muito de falar sobre esse tema, porque o que eu escuto muitas vezes? O doutor não me disse, doutor, que podia parar. O doutor... Então, depois que a gente conhece o paciente, eu digo, eu vou ser a próxima dessa lista. E a doutora Marta mandou parar o tratamento, porque ele fez isso com todos os médicos que ele passou. Então, eu quero dar esse enfoque da importância da adesão ao tratamento. Então, aqui começa com o nosso propósito da ABCD, com a nossa missão, que isso é, como a Lu já falou, a nossa proposta é cuidar de vidas. Eu acho que cada vez mais a nossa missão é passar esse bem-estar, passar o lado bom, que tem solução, que tem como mudar o rumo das coisas, que tem remédio novo chegando, que dá para ficar bem. Então, eu acho que isso é cuidar de vidas. Então, esse é o nosso propósito há 25 anos nessa... eu já nem chamo de luta, eu acho que é uma caminhada da vida juntos. E a gente teve um exemplo aqui do deputado mostrando que é possível, gente. Parece uma coisa inviável. Não tudo é possível. Quando o ministro da Saúde me ligou, eu achei que era trote do telefone. Me ligaram, aqui a secretária do ministro Mandetta. Tá. Só que me faltava. Eu crente que era mentira aquilo, entendeu? E, então, assim, eu falo isso aqui e é uma coisa totalmente viável da gente fazer. Então, certamente, em maio, nós vamos para dentro lá de Brasília fazer esse barulho, já estou até com 1000 ideias aqui, porque é possível. Só que sem adesão ao tratamento, a gente não chega nem na esquina. Então, como a Paula já mostrou, eu também gosto muito de mostrar esse N de pacientes que tem no Brasil retirando remédios no SUS. Então, esses 212 mil pacientes são que tiram remédio. E aí, de novo, né? A mijada da tarde. Cadê, hein? Cadê a turma? Onde eles estão no shopping, porque eles não participam, não respondem questionário, não reclamam que falta de remédio, mas não faz mal. A gente não vai desistir. Então, e é verdade mesmo. Eu gosto muito do Tiago Matos, que é um grande advogado da Oncoguia, um representante, eu acho, da advocacy no Brasil, que uma vez ele deu uma aula que me impressionou muito, que ele contou que o Martin Luther King ele só conseguiu tudo da liberação, da liberdade, do direito do negro, com 5
trabalhando com ele nos Estados Unidos. 5 foram que fizeram toda a revolução. Então, aqui a gente já tem o dobro do que ele para a gente conseguir as coisas. Então, esse é um artigo que eu acho legal, que é interessante, porque daqui a gente não enxerga nada. Agora que eu estou me dando conta do que está escrito aqui, né? Mas como não tem que estar ali, eu de óculos também não enxergo, mas não precisa, porque eu conheço bem isso. Isso é um artigo que eu acho sensacional, é um artigo que... Como é que eu vou explicar para vocês? Quando o paciente chega no consultório, independente se ele é novo no diagnóstico, ou mesmo velho no diagnóstico, ou ele está indo com um colega que não conhece direito a doença, vem com 1000 grilos na cabeça. Quando ele senta no consultório médico, esse foi um trabalho feito há muito tempo atrás, com esse colega, que ele escreveu o que está passando na cabeça do paciente. Então, chega, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, doutora. Então, o que está passando na cabeça desse paciente? Então, a tradução disso são as inseguranças que o paciente está na hora de uma consulta médica. Meu Deus, que doença é essa? Vai ter cura? Eu vou precisar de cirurgia? Eu vou precisar de usar uma ostomia? Eu vou ter câncer? Os meus filhos vão nascer com essa doença, doutora? Será que eu posso fazer uma faculdade, ter uma vida normal? Engravidar? Será que eu não vou ter um aborto no meio da gravidez? Então, vocês veem todas as inseguranças, e que a gente tem todos os dias. Mas eu acho que é super importante a gente conversar com o parceiro da gente, que é o nosso médico, para tentar minimizar essas dúvidas. A gente não tem certeza de tudo, mas a gente pode dar dados de segurança, como o tratamento correto e a cicatrização da mucosa, a incidência de câncer praticamente fica exatamente igual ao da população geral. Doutora, os efeitos colaterais dos remédios? Nós vamos cuidar, a gente sabe, está aí a literatura mostrando, por isso que a gente preconiza vacinas, preconiza sempre cuidar. Então, a gente vai mostrando o cuidar da vida, que é cuidar das inseguranças que todo mundo tem. Então, esse artigo eu acho super legal, e só que daí a gente faz uma consulta super cuidadosa, decide o remédio, e o paciente desaparece. Ele para o remédio no primeiro dia que ele se sente bem. Então, o que é uma adesão ao tratamento? É seguir essas orientações preconizadas, não só de tomar remédio, de mudar o estilo de vida, de alimentação, como a Bel mostrou, ir na consulta, no dia marcado, na hora marcada, ter a responsabilidade de levar os exames na consulta médica. Isso eu digo também uma coisa super interessante, que como a gente vê direitinho o paciente que tem a sua responsabilidade, porque a doença é dele, não é minha. Então, como o paciente chega numa consulta, eu vou dar 2 exemplos para vocês. Chega o seu João. O João vai consultar, boa tarde, se senta. Tudo bem, seu João? Tudo bem. O que houve com o senhor? A senhora não sabe? Não, o senhor está vindo hoje aqui pela primeira vez. Muito prazer. A senhora é especialista nessa doença, eu lhe vi na internet, essa tal de Crohn, eu tenho isso. Tá bem. Então me conte da sua doença. Não estou muito afim de falar. Bueno, então vamos falar de shopping, porque... E aí começa já uma consulta, que vocês estão vendo o clima da consulta. Aí, bueno, vamos lá. Então o senhor tem Crohn, a gente dá uma marcha rezinha. Vamos ver o que eu posso lhe ajudar. O problema é seu. Opa! Não, eu lhe confesso que Crohn eu não tenho. Bom, então vocês estão vendo a dificuldade do início da consulta. Então, me conte o que o senhor está sentindo. Eu tenho uma dor de barriga e diarreia. E está bem assim. E aí a gente vê que não está passando, vocês estão vendo que é difícil uma anamnese, difícil de perguntar, ele não está com muita vontade de contar. E aí eu digo, bom, gente, eu estou com a corda aqui. Deixa eu ver seus exames, deixa eu ver sua colonoscopia, ressonância, você sabe tudo que a gente vem falando aqui. Eu não trouxe nada. Gente, você acha que é possível uma consulta assim? Aí a gente tenta de novo. Que remédio que o senhor toma? Um branquinho. Pequenininho assim, doutora. Eu não consigo ajudar esse paciente. Diferente daquele paciente que chega, boa tarde. Olha, doutora Marta, eu tenho retocolite ulcerativa desde 1994. Começou assim a minha doença. Olha aqui, doutora, vem com a pasta. Eu amo a pastinha, tanto é que eu fiz uma para mim já. Essa foi a minha primeira colonoscopia. Depois aqui, doutora, eu tive
pancreatite por azatioprina, doutor tirou. Fiquei usando mesalazina, depois eu troquei. Vai indo a história dele ali, com todos os exames ali, com todas as colonoscopias, com tudo que ele já usou. Gente, termina uma consulta, eu sei exatamente o que eu vou propor. Exatamente. Vocês estão vendo a diferença? Então, a adesão ao tratamento é isso. Fazer os exames, levar o exame. Tem uns que eu digo, cadê a sua colono que eu lhe pedi? Mas que colono, doutor? Mas a gente combinou, o senhor não fez? Ah, sabe que eu não me lembro? Pô, esqueci de colonoscopia, gente. Olha, até esqueci um hemograma dá, mas olha aqui, não é assim para esquecer. Então, a adesão ao tratamento é isso. Vai na consulta, leva o exame, escuta as orientações que estão te dando, de dicas, de cuidados da sua vida, porque isso é adesão ao tratamento. Chegar na hora certa, com o compromisso certo. Mesmo os ambulatórios do SUS, a gente tem dia certo, hora certa. Às vezes demora. Mas realmente eu acho que depende da participação da gente, de como é esse andamento. Então, isso é um trabalho também de uma colega lá dos Estados Unidos, que ela coordenou vários grupos, e que qual é a perspectiva e a expectativa dos pacientes. Vocês viram, nós estamos falando de adesão ao tratamento, mas o que o paciente quer? Ele quer ficar bem, ele quer usar um remédio que funcione, um remédio que dê segurança, um remédio que ele saiba dos efeitos colaterais, porque daí eu sempre digo, se eu tenho medo de ladrão, eu vou botar cerca elétrica, câmara, boto valha na porta da casa, mas aí eu estou sabendo o que pode acontecer. Então, as preocupações, e isso inclui acesso ao remédio, a gente tem que saber o que tem no PCDT. Não adianta eu prescrever para um paciente um remédio que ele não vai conseguir, vai dar mais angústia ainda. Então, ter acesso aos remédios, ter uma equipe multidisciplinar, como a gente vai ver daqui a pouco, saber que o remédio tem eficácia, segurança e conveniência também. Tudo isso faz parte de um entendimento da doença e de uma adesão ao tratamento. E por quê? Porque essa doença, como todas, eu acho, quando esse é um trabalho feito, quais são as percepções do paciente com doença inflamatória intestinal, mesmo que estão em remissão, estejam em remissão. Interessante, eles fizeram essa pesquisa e praticamente todos os pacientes, mesmo estando bem, que tem vários aqui que estão super bem, tem medo, tem angústia, tem ansiedade, tem fadiga, e o último eu não consigo ler, ele é tão pequenininho, distúrbios do sono. Distúrbios do sono é muito frequente. Tem trabalhos mostrando que pacientes que têm apneia do sono, que têm o sono muito interrompido durante a noite, eles têm muito mais atividade inflamatória por restrição do sono. Então, a apneia do sono é um processo, é uma doença que piora a cascata inflamatória. Então, isso às vezes a gente tem que perguntar como é que o senhor está dormindo, perguntar dos medos, perguntar se não está com muita fadiga, que eu acho que confunde um pouquinho com depressão. Qual é as ansiedades? Porque eu acho que isso dá segurança. É que nem a gente ir numa estrada com cinto de segurança, sabendo quantos quilômetros a gente tem pela frente. Isso é a estrada da doença inflamatória intestinal e a gente precisa conversar com isso com os nossos médicos. E como é que é conviver com essa doença? É isso, com medo, com angústia, mas com uma parceria da vida, isso fica muito mais fácil e muito menor do que o monstro que a gente vai criando sozinho na cabeça da gente. Então, vocês veem que esses estudos mostram essa dificuldade dos pacientes conviverem com essa doença. E a adesão ao tratamento também inclui conversar sobre tudo isso, sobre sexualidade, sobre a vida, sobre planos, sobre fadiga, sobre medos, sobre relação com sintomas, porque às vezes o paciente tem muito sintoma e quase nada de doença, e às vezes o contrário, doutor, eu estou ótimo. E eu olho a colonoscopia e digo, não, tu não está ótimo. Mas eu estou, doutora, não, mas não está. Então, tudo isso são metas de tratamento, de conhecimento da doença, e que vocês que são o artista principal desse filme, vocês não são coadjuvantes, vocês que são donos da vida de vocês, da doença de vocês, da autonomia de vocês. Se não estão satisfeitos com o tipo de tratamento que vocês não estão recebendo, mas tem que trocar, vão atrás de coisa melhor, porque existe.
Então, vocês veem que isso são os grandes problemas de quem convive com a doença inflamatória intestinal. Esse é outro, é bem aquela figurinha ali. Isso é interessante. Isso aqui foi um questionário de percepções do que desencadeia a minha doença, porque a gente adora um culpado, né? Viu? Foi a banana. Até a banana. Então, isso é um questionário que foi feito com médicos, pacientes e enfermeiras. E a pergunta era assim: o que você acha que desencadeou a recidiva ou a crise da sua doença? Voltou a doença. O que tu acha que foi? Olha que interessante, os pacientes acham que é o estresse. O doutor acha que o paciente parou de tomar os remédios. E a enfermeira fica um pouco em dúvida, assim, se é do remédio ou é o curso natural. Também o médico acha isso, o curso natural da doença. Então, a gente tem todas essas etapas que vocês estão vendo desde as 8h30 da manhã, dificuldade do diagnóstico, métodos do diagnóstico, manifestações da doença e como que a gente vai escolher o tratamento. A Paula mostrou ali todas as opções que a gente tem. Então, a gente tem que individualizar esse tratamento. E, às vezes, não é muito fácil. E isso que se chama decisão compartilhada, eu só consigo fazer com pacientes que nem vocês, que estão aqui, que conhecem o que tem, que sabem do que vocês estão sentindo, que sabem a doença que vocês têm. Eu sempre digo, sapato, cada um sabe onde é que dói o calo. A gente escolhe o sapato, eu vou caminhar, vou usar esse sapato aqui hoje. Então, essa decisão compartilhada, que é avaliar individualmente cada paciente, explicar o porquê daquele tratamento, mostrar o propósito do tratamento, explicar riscos e benefícios e ter um acordo com o paciente que isso é a decisão do tratamento, eu só consigo fazer com quem tem o mínimo de conhecimento da sua doença. Tem uns que a gente começa a falar, eu não quero nem saber, doutor, escolhe a senhora aí por mim. Não posso fazer isso. Tem subcutâneo, tem endovenoso, tem comprimido, tem diversas formas de tratamento. E o paciente bem informado, que é vocês, gente, vocês não estão num sábado de tarde aqui a troco de nada. É o paciente que a gente consegue perfeitamente fazer uma decisão compartilhada. Porque eu preciso ter tudo isso na minha cabeça quando eu vou propor para vocês um tratamento. Quais são as manifestações clínicas, que idade que tem esse paciente, que comorbidade que ele tem, aonde é a doença. É no ilho, é no cólon, tem fístula, não tem fístula, é todo cólon, tem no delgado, tem na boca, tem no esôfago, porque a gente sabe que pode ter em qualquer lugar. Quais são os fatores de mau prognóstico que tem esse paciente? A gente sabe direitinho quem é o paciente que tem doença leve, moderada e grave. A gente sabe, quem conhece essa doença sabe. Já teve alguma complicação, tem manifestação extraintestinal, o que já usou de remédio, o que deu certo, o que não deu certo? Precisou cirurgia, já fez cirurgia, precisou ostomia, como é que está o status nutricional? Então, aí sim eu vou conseguir escolher o melhor tratamento, porque eu quero que esse paciente volte no meu consultório dizendo, estou super bem, que me traga os exames mostrando que é um exame de fezes que se chama calprotectina bem baixinho, sem marcador inflamatório, os exames de sangue todos normais, e aí eu olho uma ileocolonoscopia totalmente cicatrizada, e ainda o patologista me diz que lá no microscópio ele não vê nenhum processo inflamatório. Isso é um pouco ganhar na Mega Sena premiada, mas a gente consegue. E se a gente não consegue nesse momento, a gente vai atrás dessas metas todas de tratamento. E que não é rápido, que não é fácil, e que se a gente desiste no meio do caminho, sem uma adesão ao tratamento, a gente nunca vai chegar nessa meta final. Porque o que eu quero é isso, e vocês veem que é possível. Olha o estrago dessa primeira foto aqui, que eu mal consigo passar com o aparelho, de tanto edema, tudo inflamado, com úlceras, é um exame perigoso de se fazer até, tem que se fazer um exame com muito cuidado. E a gente pensa, mas o paciente vai ter que tirar fora esse cólon. Não, ele bem tratado é o mesmo paciente que está na foto do lado, que fica tudo cicatrizado. E a vida que segue. Então, vocês veem da importância da adesão e da escolha do correto tratamento. E eu acho que eu vou começar a dar essa aula só com esse slide, que eu acho que isso que é importante. É saber, tá, e agora eu enchi o saco de tomar remédio. Enchi, não quero mais. Quero fazer aplicação, quero ir para a praia, não quero mais nada. O que vai acontecer, doutora, se eu parar o tratamento? Aí a pessoa escolhe se ela quer parar.
Mas é minha obrigação dizer, olha, a parada do tratamento associa-se com o aumento da recidiva e da gravidade da doença. Vai voltar. E volta pior. A gente está bem agora. Se parar, ela volta e volta pior. Nunca me disseram que ela volta, doutor. Então, a gente chama isso de recidiva da doença. Alguns pacientes é no primeiro ano, alguns pacientes até 2 anos não tem a recidiva. E depois ela volta pior. E muitas vezes faz um tratamento muito mais fácil que depois a gente não consegue mais voltar para esse. É como se a doença voltasse pior. O processo inflamatório crônico lá dentro, porque a gente vê que não está bem e olha, isso aqui eu estou bem, isso é a loucura da minha cabeça, estou bem sem remédio. É a doença inflamatória contínua que aumenta o risco de câncer. E o paciente tem que saber, porque ele tem medo. Então tem que tomar o remédio, porque a parada do tratamento aumenta o risco de câncer. Aumenta a hospitalização, custo envolvido com a doença e vai ser mais difícil. Então é importante vocês saberem que a parada do remédio, o preço de que o DOC chega, vai chegar com todas as sequelas. Claro que a gente não tem certeza absoluta de nada, mas a grande maioria, a gente lida às vezes com estatística, é tudo isso que acontece quando o paciente abandona o tratamento. E muitas vezes ele não quer saber do que remédio tomar. Parece que eu estou falando um absurdo aqui, mas eu quero dizer que isso é todos os dias no consultório. Então, por que às vezes os pacientes não querem saber? Olha aqui, porque ele tem total falta de interesse. Ele não tem adesão ao tratamento, não vai ser com alguém super especialista que ele vai ter. Ele não vai ter como ele nunca teve. Mas alguém tem que mostrar para ele o que vai acontecer. O outro, que ele não aceita o diagnóstico, ele acha que está errado o diagnóstico. Não pode ser, eu não posso ter essa doença. Não, eu não tenho. Fazer o quê? Então, não aceitar o diagnóstico. E aí é aquilo que a Alessandra gosta de falar também. Ela vai para a internet. Ele vai para o site da internet, do Dr. Google, que sabe muito mais do que qualquer médico. Ele lê ali tudo que ele quer. Tudo que ele quer está escrito ali. Ele busca, porque tem site para tudo. Até que cocô de barata está curando Crohn fistulizante. Tem no Google. Então, ele busca ali no Google tudo que pode ter da sua doença que ele quer saber. E depois, também, isso, influência dos amigos e dos familiares, às vezes é muito legal, porque mostra o caminho. Mas, às vezes, atrapalha. Porque começa assim, mas lá em São Paulo tem um doutor que curou a minha irmã. A gente sabe que não tem cura. Vende a casa, vende a Brasília e vai para São Paulo. O doutor de São Paulo, eu sempre digo, provavelmente vai fazer menos coisa, porque ele vai estar longe. Na hora que o senhor complicar, ele não vai estar perto. Então, às vezes, infelizmente, os amigos, na tentativa de ajudar, fazem com que exista essa troca-troca de médico. Porque lá na rua tal, no hospital tal, tem outro aqui. Tem... E aí o paciente já está inseguro. Ele já leu tudo no Google, está apavorado. Bom, tem um fulano de tal. Estou lá porque eu vou lá. Então, vocês veem que essa influência existe também. E isso, às vezes, muitas vezes, atrapalha. Claro que a severidade dos sintomas e a urgência da resolução, eles dizem, eu vou ficar bom amanhã, doutora. Não, amanhã não. Então eu não quero. Tá bem? Então, ele tem que entender a gravidade e o tempo que a gente vai demorar. E medo de saber o que tem. E aí fica difícil. Porque ele tem medo de saber o que ele tem. Medo de tomar os remédios. Medo de tudo, a gente paralisa. Eu gosto muito de uma frase do Amir Klink, que diz que o maior fracasso do navegador é não sair do porto. Se ele vai conseguir atravessar o mundo como ele atravessou, com um caiaquezinho, só indo para ver. Então, eu acho que o medo é saudável para a gente se cuidar, fazer os exames, ir no médico, ficar atento. Mas, às vezes, o medo paralisa, de tal maneira que não quer nem ouvir o que tem. Isso vai atrapalhar muito, sim, no manejo, na aceitação e na adesão e concordar com o tratamento. E, às vezes, baixo nível sociointelectual, a gente tem que saber falar a mesma linguagem, porque, às vezes, o paciente não está entendendo. Não adianta eu falar em remissão, calprotectina. O que é isso, doutora? Então, eu acho que a gente tem que adaptar também, certamente, a nossa linguagem. Então, isso é praticamente a mesma coisa, mas aqui eu insisto muito na influência da internet, que às vezes atrapalha muito
acreditar mais em dados que está ali, aberto ao público, tem coisa muito boa, mas saber aonde ver, aonde procurar. E essas explicações, às vezes tem de 1000 explicações, quem é solteiro, quem é casado, tempo de doença. Doença mais leve é o paciente que praticamente é o que mais não adere ao tratamento, porque no momento que ele fica bom, ele não quer nem saber, porque ele acha que a doença não vai voltar mais. E esse todo que a gente tem que ver o paciente, que a adesão ao tratamento é mudar o estilo de vida. Então, fazer exercício, a alimentação, sem estresse, sem incomodação, uma vida maravilhosa, com a conta bancária sobrando dinheiro, todo mundo magro, todo mundo produzindo. É verdade? Não, não é verdade. Mas a gente consegue mudar muita coisa no estilo de vida da gente. E aí tem metas, cuidar, ir no médico, saber as opções de tratamento, entender por que a escolha daquele remédio. Aí sim, a gente certamente vai chegar no nosso alvo do nosso tratamento. Então, vocês veem, a Paula já mostrou, isso aqui são os inúmeros remédios que estão chegando, cada vez com menos efeito colateral, a maioria subcutâneo, a grande maioria comprimidos que estão chegando. Eu acho que o nome disso é esperança, que a gente nunca pode perder. E aqui fica o nosso grande trabalho de informação, folhetos, reuniões, trabalhos para a gente divulgar a verdade sobre a doença inflamatória intestinal, o nosso novo site e o nosso grande propósito. Muito obrigada.